Oi, eu sou a Milena, eu sou Relações Públicas e produtora cultural na Casa Locomotiva. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre os primeiros passos aí, o início do processo para você começar a escrever um projeto ou um edital. Bom, antes de qualquer coisa, eu trouxe aqui algumas vantagens aí, né, desse processo, tanto para você quanto para a sociedade, para o governo também, né? Então, assim, a princípio, para você, esse sistema, né, de editais, de projetos e leis de incentivo, ele te dá um pouco mais de autonomia para realizar seu trabalho, né? Seja você artista ou produtor, você tem mais possibilidades aí, né? Não necessariamente fica restrito ao trabalho mais de mercado, né? Então você consegue trabalhar um pouquinho mais sua criatividade, consegue desenvolver um projeto que você goste, no formato que você gosta. Ele te dá um pouquinho mais de oportunidade também, então você tem a oportunidade de financiar um projeto, né, que você queira realizar, ajudar outros artistas, né, quando você inclui outros produtores, outros artistas dentro do seu projeto também. Isso gera oportunidades para você e para outras pessoas também. E experiência, né, é uma possibilidade, é uma área que, enfim, as leis de incentivo estão aí há muitos anos já, incentivando a produção cultural, a produção artística. Então, é uma oportunidade também de conhecer uma nova ferramenta, uma nova possibilidade para desenvolver seu trabalho. Bom, na relação com o governo, né, qual que é a vantagem? Você passa a ser reconhecido pelo sistema, né, como um artista ou como um produtor. Então, a partir do momento que você começa a participar desses processos, o governo começa a enxergar você como atuante dessa área também. Um incentivo financeiro também, né? Porque ele vai oferecer uma verba para você produzir, então isso é uma vantagem bem importante. E a divulgação do seu trabalho, né? Então, quando a gente trabalha com o governo, seja através de leis de incentivo, projetos, ou mesmo editais de empresas privadas, isso traz um pouco de reconhecimento do seu trabalho, né? Você atrela o seu trabalho, o seu nome, a uma marca, né, ao governo, enfim, isso traz uma reputação bem importante. E para a sociedade, a gente precisa pensar também esse processo como resultado final no público. Então, apesar do projeto, boa parte dele está envolvendo a produção, a pré-produção, né, toda essa equipe que vai ter oportunidade também de trabalhar, vai receber por isso, o grande resultado disso é você poder oferecer isso para a sociedade, cultura, arte, né? Então, é uma forma de entretenimento também, de identificação, né? O público, quanto mais acesso tiver, mais se identifica. É uma área muito importante aí, considerando saúde mental, convivência social, né? Todas essas possibilidades. E responsabilidade social, né? Quando a gente cumpre um papel perante a sociedade, e a arte e cultura fazem muito isso, né, pelas pessoas, a gente está cumprindo um pouquinho o nosso papel também dentro da responsabilidade social. Bom, e aí por onde começar, né? Então, só para eu dar um panorama geral, eu não vou entrar tanto nos detalhes da produção em si, da escrita, né, que é um processo mais denso, mas esse passo inicial que fez muito parte do meu processo também. Eu não sabia por onde começar, né? Para onde eu ia, onde eu pesquisava, o que eu lia. Então, eu queria dar esse gostinho inicial também, que é a curiosidade, que é um processo muito gostoso também de você conhecer do zero as coisas. Então, eu gostaria de, nesse momento, né, a partir de agora, com os passo a passos que eu vou apresentar, dar um pouquinho dessa vontade, assim, dessa curiosidade e de mostrar um caminho para quem está a fim de descobrir aí essa jornada. Bom, antes de qualquer coisa, como é um processo imersivo, né, de escrita, de criatividade, é importante você escolher um espaço físico mesmo, que você se sinta confortável. Não precisa necessariamente ser um escritório, enfim, mas um espaço da sua casa, do seu trabalho, de qualquer ambiente que você se sinta confortável para produzir, né? Isso cria uma rotina, né? Cria um fluxo que te deixa mais confortável, você acaba, né, se concentrando mais, então você tira a atenção de outras coisas. Então, ter um espaço, escolher um cantinho assim é super importante para começar a se concentrar nisso.
Bom, outro ponto importante é estabelecer um horário. Dentro, né, da sua rotina, um horário que você se sinta mais produtivo, por exemplo. Eu sou uma pessoa mais noturna, então eu separei horas da noite, né, do meu dia para estudar, para pesquisar sobre esses assuntos, porque de manhã eu tenho uma outra concentração em outros assuntos. Então, é importante separar um horário e seguir ele, né, dia a dia, assim, se for de segunda a sexta, seguir ele todos esses dias, né? Não tem um tempo exato para fazer isso, acho que vai da rotina de cada um, mas é importante estabelecer um horário para você focar nesse assunto e não se desconcentrar, né? Não ser atrapalhado por outras informações, por outras responsabilidades também. Então, é importante ter esse horário para manter o fluxo também de trabalho. Bom, existem diferentes frentes de editais, né? De editais e projetos. O formato de editais a gente conhece muito mais em centros culturais, prefeituras, espaços culturais independentes, empresas privadas. Edital não tem uma limitação, então qualquer instituição pode lançar um edital no formato que a organização preferir e abrir para inscrições, né, para escrita. Já os financiamentos ou incentivos fiscais, né, eles são oferecidos pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, né, a antiga Lei Rouanet. Então, ele é um formato que você submete o seu projeto e depois você busca patrocinadores, né, através da isenção fiscal. Então, as empresas, elas podem ter isenção no pagamento dos impostos patrocinando o seu projeto. Bom, entendendo um pouquinho assim quais são essas frentes, né, dos editais e dos financiamentos e incentivos, é importante ficar de olho nos calendários. Não existe data exata, né, até mesmo, por exemplo, os editais do PROAC, né, que são do governo. Normalmente eles começam a partir de março, abril, não é tão no início do ano, nem tão no meio do ano. Mas não tem uma data exata, então ele tem esse período ali meio comecinho do ano para acontecer, e aí abrem todas as linhas, existe um período de mais ou menos um mês e pouquinho de inscrição, depois todos os prazos aí, né, de resultados, enfim. Mas existem, por exemplo, centros culturais que lançam todo início de ano, todo meio de ano, é bem variado, assim, esse calendário. E os financiamentos, incentivos fiscais aí, né? Então a gente está falando da Lei Federal de Incentivo, do PROAC ICMS, da Lei do Audiovisual, enfim, eles acontecem durante todo o ano. Normalmente eles abrem no início do ano e durante todo o ano você pode submeter seu projeto para aprovação. Mas varia muito, então de ano para ano, por exemplo, o PROAC teve um ano que foi lançado em março, no outro ano foi lançado em abril, então é importante acompanhar, né? Tá sempre acompanhando aí para não perder essas datas. Por isso, é importante acompanhar as plataformas, né? Então, existem grupos de Facebook, perfis no Instagram, sites que divulgam e discutem sobre editais. Então, sempre que sai um edital novo, áreas diferentes, plataformas diferentes, existe uma gama aí de gente preocupada com isso, com os calendários. Então, é possível acompanhar esses grupos de editais públicos, né? Então, falando a nível de governo, né? Prefeitura, e também editais privados, né? As empresas sempre divulgam quando lançam. Aqui eu deixei alguns exemplos, então esse é o da Prefeitura, né? É a plataforma da Prefeitura. Eles têm dentro da Secretaria de Cultura a divulgação dos editais, tem a página no Instagram também que eles divulgam o edital, então aqui acabou, quando eu tirei esse print, tinha acabado de sair o edital Rede da Hora. Então você pode acompanhar por lá também. Esse é o site do PROAC, então além dos PROACs que estão abertos, né, tudo que tá rolando aí, eles também têm notícias. Então, quando sai alguma novidade, algum comunicado, eles sempre lançam na plataforma. E tem a própria rede, né, de perfis do Instagram do governo também, que eventualmente divulga também os editais que estão acontecendo. Esse site em específico, ele é um queridinho, assim, todo mundo acompanha, é o Prozas. Eles divulgam uma série de editais privados, públicos. Então, tem editais, por exemplo, de esportes, de empresas privadas, fundações, instituições. Aqui é muito interessante porque você consegue até filtrar pelo seu estado, enfim,
qual que é a forma do financiamento, o público-alvo, enfim, é bem interessante. E eles têm redes sociais também, então dá para acompanhar pelo Instagram. É muito legal também essa possibilidade de acompanhar pelas redes sociais, porque é difícil a gente abrir um site todo dia, né? Você entrar e abrir o site do governo, o site da prefeitura, enfim. Na rede social você tá mais ali no dia a dia, então é mais fácil de você ser impactado por aquela informação, né? Então eu sempre gosto de indicar e de mandar pra galera os perfis das redes sociais, porque ajuda bastante. Aqui eu separei 3 pessoas que eu acompanho, produtores culturais. Uma delas é a Nayara Lira. Ela é uma produtora cultural e ela tá sempre fazendo live, divulgando projetos, divulgando datas de editais também. É bem interessante que o perfil dela tem algumas dicas, né? Como ela é produtora e tem um curso também, ela fala um pouquinho sobre dicas para o seu projeto, se você sabe falar sobre você, né? Se você sabe falar sobre o seu trabalho, sobre o seu portfólio. Arte em Curso é um projeto bem interessante também, é um curso para elaboração de projetos culturais e eles sempre lançam dicas nas redes sociais. Esse aqui é o Leandro Taveira, ele tem um perfil que chama Papa do Proac. Ele divulga todos os editais possíveis também e dá dicas também, então ele é um cara super acessível, já troquei várias dúvidas com ele, assim, é bem interessante de acompanhar essa galera. Bom, e aí para entrar de fato, né, na produção mesmo, né, mergulhar no assunto. Bom, quando eu comecei a pesquisar um pouquinho sobre esse assunto, a entender essa possibilidade, né, a pesquisar um pouquinho mais, eu percebi que era importante eu ler do que aquilo se tratava, né, e não só ler sobre o assunto, mas ler os materiais. Então, eu comecei a ler os artigos, né, os arquivos, os PDFs, todas as possibilidades aí de editais, leis de incentivo, projetos. Então, quando lançavam o PROAC, ou abria inscrições de um edital de empresa privada, eu lia todas as possibilidades, assim, lia todos os materiais de projetos que me interessavam e que não me interessavam também, assuntos que eram muito fora da minha área, mas eu precisava me acostumar com aquela estrutura, com aquela linguagem. Existem muitos termos que para mim eram desconhecidos, então no início eu precisei anotar muita coisa, pesquisar muita coisa na internet, entender o que aquilo se tratava, o que aquilo significava. A linguagem, ela tem uma estrutura que, a princípio, pode parecer um pouco difícil, complicada, mas quando você conhece alguns termos, você percebe que existe um padrão. Então, você começa a se acostumar com a terminologia, você lembra o que aquilo quer dizer, então esse hábito é muito importante. Se for necessário, né, tem gente que prefere ler no papel, então se for necessário, imprime, dá uma lida, anota algumas coisas, marca, se tiver alguma dúvida, sinaliza. Isso é muito importante para se habituar com a linguagem, com a estrutura, e aos pouquinhos você vai perceber, no segundo ou terceiro edital que você lê, você vai perceber que existe um padrão, uma estrutura que é comum a todos eles. Bom, a partir daí você vai escolher o que faz mais sentido para você, o que você acha que cabe o seu projeto, e aí é hora de fato de começar. Bom, continuando nessa lógica de leitura, que é muito importante ler com muita atenção. Muitas vezes a gente lê muito rápido e perde algumas informações, então é importante fazer a leitura várias vezes, anotar, sinalizar. Leu alguma coisa, eu acho que isso aqui é muito importante, marca, põe um post-it, marca da maneira que você achar mais prática para você, que funcione. Mas é importante, faça comentários, então os editais normalmente se apresentam numa estrutura de justificativa, público. Se na hora da leitura você tiver alguma ideia, vai anotando, rabisca do lado. Enfim, isso é muito importante para o processo. Bom, aí nesse mesmo momento assim, você vai escolher uma ferramenta para você organizar seu fluxo de trabalho. É importante, muitas pessoas trabalham muito no analógico ainda, né? Então, caderno, folha, fichário, enfim. Isso é muito importante também para o processo criativo, né, para a construção do seu projeto. Então, se organize da maneira que você achar mais interessante, mas é imprescindível que você tenha tudo isso em alguma coisa digital em nuvem. Então, pode ser Google Drive, Trello, Notion, tem várias possibilidades aí de nuvem, Dropbox também, enfim.
que você pode guardar essas informações, porque se elas ficarem só no seu papel, na sua agenda, no seu caderno, eventualmente você pode esquecer, pode perder, pode ser roubado. Então, é importante que você tenha o seu apoio do que você prefere trabalhar, mas que você tenha também isso registrado em algum arquivo digital, tá? Por exemplo, o Google Drive é uma ferramenta para você organizar esse fluxo também. Tem muita gente, eu, por exemplo, trabalho quase que 100% no Google Drive, organizo até agenda, cronograma, fluxo de trabalho por lá. Mas existem outras ferramentas muito legais também, que é o Trello, por exemplo, que é bem interessante para fluxo de trabalho. O Notion, que é um aplicativo também para você organizar anotações, agendas. Então, o importante é você escolher uma que você goste, que funcione para a sua organização, mas é importante que ela tenha também, tanto no analógico quanto no digital, tá? Bom, reconheceu essa estrutura, né? Entendeu aonde que você vai se organizar, já fez uma leitura prévia aí do seu edital, você vai montar um cronograma. Então, isso é muito importante, independente da ferramenta que você vai usar, é você reconhecer todas as etapas. Então, na leitura você vai identificar os prazos, o que tem que ser entregue, quais os documentos. E é importante que você liste isso em um cronograma, dentro do prazo que você tem, né? Todos os editais têm um prazo, um início e um fim. Então você sabe qual é a data final que você precisa entregar seu projeto. Dessa forma você vai estruturar da maneira, né, que você se entende aí no seu ritmo, no seu horário, mas tudo precisa estar mapeado. Então vou separar os documentos tal dia, eu vou finalizar essa parte de documentação, que é uma parte bem importante tal dia, vou escrever a introdução do dia tal, aí vou revisar, depois eu vou escrever tal parte, enfim. Esse fluxo é muito importante que ele esteja muito claro antes de você começar a escrever a primeira palavra do seu projeto, tá? Bom, então você já tem lá a sua organização, né? Já sabe mais ou menos as ferramentas que você vai usar, já tem um cronograma, você vai estruturar de uma maneira que você organize todos os arquivos e documentos. Então vamos supor que você usa o Google Drive, você vai separar as pastinhas, vai pôr nomes nas pastas, os arquivos também, é importante que sejam nomeados de maneira clara, que você bata o olho e saiba o que é aquele arquivo. Todas as suas anotações, por exemplo, introdução, tudo que diz respeito à introdução, se é rascunho, se é alguma imagem que faz você, enfim, lembrar de alguma coisa e escrever, guarda separado da justificativa, separado, enfim, do público. É importante que tenha uma organização da maneira que você preferir, claro, mas que tenha uma organização visual. Isso é muito importante não só para o seu processo de criação, de produção, mas para você não perder nenhuma etapa, para você não esquecer de nenhum pedaço, para você não esquecer de entregar nenhum documento. Então, essa organização é muito importante e é importante que ela seja feita aqui também, tanto no Google Drive quanto no Dropbox, para você, enfim, existem outras possibilidades, mas para você não perder esses arquivos, né? A importância dele ser em nuvem é porque você recupera de qualquer forma. Então, se você perder seu computador, seu tablet, enfim, seu notebook, você consegue entrar em outro computador, em outro sistema e recuperar pelo seu e-mail. Então, você não corre o risco de perder. Bom, aí nesse momento aí também é importante você criar um e-mail próprio para o projeto. Como é um processo que não pode perder, né? Você não pode perder na caixa de entrada, alguma notificação que você tiver, isso não pode se perder na sua caixa de e-mail. Então é importante você ter um e-mail próprio para isso, cria com o seu nome ali e põe uma extensão ali de e-mail que você lembre, né, que é o seu e-mail de projeto. Isso vai facilitar para você se inscrever. Quando você se inscreve por aquele e-mail, você vai receber notificação da sua inscrição por esse e-mail. Quando for o processo, né, estiver no processo de seleção, corrigir algum documento, enfim, você vai fazer por lá também, vai tirar dúvidas por esse e-mail, então você vai concentrar todas essas informações nesse e-mail próprio, tá bom? Isso é bem importante. Bom, antes de começar a escrever, isso é uma coisa que eu aprendi depois de apanhar um pouquinho, acesse a plataforma de inscrição, antes de começar a escrever seu projeto. Por quê? A estrutura do edital, ela é semelhante, quase que idêntica à estrutura da inscrição, mas normalmente aqui você tem um pouquinho mais de informação. Aqui é um exemplo do sistema de inscrição do PROAC, tá? Então o que acontece? Lá no edital que você leu, ele estava falando que precisava de uma justificativa, de uma introdução, descrição do público,
o anexo do documento X, anexo do documento tal. Quando você entra na plataforma, você sabe quantos caracteres você precisa para escrever. Você sabe se o documento, aquela declaração, precisa estar junto com outro documento ou são dois documentos separados? É um PDF, o outro PDF, ou você junta num documento só? Então, isso depende muito da estrutura da plataforma de inscrição. Hoje, a maioria dos projetos, antigamente você mandava o projeto por PDF, por e-mail, mas hoje a maioria dos editais tem plataforma de inscrição para dar uma padronizada aí na estrutura, né? Então, é importante acessar para você ver exatamente os documentos que você tem que mandar, o que é opcional, o que não é, porque existem itens que são opcionais, né? Por exemplo, o PROAC, esse que eu tô gravando agora, ele tinha um item que era opcional, que era a gravação de um vídeo prévio, né, para você explicar um pouquinho sobre a aula. Na plataforma você entendia ali mais claro que era um item opcional. Então, aqui você tem um pouquinho mais de domínio do que você vai precisar estruturar, tá? Bom, aí de fato a gente vai entrar na escrita, né? Então, como eu citei antes, você pode ter ferramentas diferentes, né? Uma agenda, o seu caderno, o seu notebook, enfim. Antes de qualquer coisa, né, de começar a escrever o projeto, rascunha o que você tá na cabeça, assim. Eu gostaria que fosse assim, que tivesse isso, que tivesse aquilo. Depois a gente tenta jogar para a estrutura do edital, mas é importante ter esses rascunhos, né? Bom, a escrita também é um processo diário, então muitas vezes a gente acha que, putz, hoje é dia de escrever, vou escrever pra caramba, e não sai, sabe? Tudo bem, não tem problema, vai no rascunho, joga umas ideias ali, não deixa de fazer esse processo, porque amanhã você senta, dá uma olhada no que você rascunhou, escreve um pouquinho, no outro dia você faz a mesma coisa, tem dia que a gente tá muito produtivo pra escrita, tem dia que não sai muito. Então, é importante entender também esse fluxo e ter um tempo para isso também, porque a escrita, ela não sai tão rápido. Muitas vezes eu separava um tempo curto para escrever e percebia que era pouco. Então, é importante entender esse fluxo e saber que tem dia que a gente vai escrever mais, tem dia que vai escrever menos e tudo bem. O importante é sempre ter um exercício ali diário, tá? É importante ter uma rede de parceiros também, então os projetos, eles normalmente, na sua maioria, né, eles têm a possibilidade de você contratar outros artistas, outros produtores, né, então técnicos, instrumentistas, fotógrafos, stylists, videomakers, diretores, enfim. É importante ter essa rede, você profissionaliza o seu trabalho, né, a estrutura do seu projeto vai ficar mais estruturada, mais profissional, e você também dá oportunidade para outros artistas. É muito importante fortalecer essa rede também de artistas e produtores. Bom, você vai estar acompanhando esses grupos, né, que a gente comentou, os perfis. Existem artistas, né, produtores que fazem lives regulares e tiram dúvidas e conversam com a galera. O próprio PROAC também tem um sistema que no momento das inscrições eles abrem para tirar dúvidas, né, que é o balcão de tirar dúvidas. Então, converse com a galera, compartilhe, não tenha vergonha, pergunte para quem já conhece, para quem você sabe que está acostumado aí. Mas é importante também, além dessa troca, ter uma resposta oficial. Então, conversa com a galera, se você não sentiu segurança ainda, tira a dúvida com o e-mail oficial do PROAC, ele sempre tem um canal para tirar dúvida. Do PROAC, né, dos outros editais, todos os projetos que estão abertos aí para inscrição têm um canal de dúvidas, então tire a sua dúvida antes do prazo final, né? Enquanto você estiver produzindo, vai tirando essas dúvidas para você ter uma resposta oficial e ficar mais seguro aí para mandar seu projeto. Revise ele quantas vezes for necessário. Então, assim, muitas vezes a gente lê e não percebe, passa uma palavra, então revise quantas vezes você achar necessário até você estar tranquilo e falar, beleza, agora tá ok, vamos seguir, vou enviar meu projeto, né? Isso quando eu falo de revisão, não só textual, de documentos também, tá? Então, dá uma olhadinha lá no que eles pedem, dá uma batida nos documentos que você já separou, vê se tá tudo certo, tá bom? Isso é muito importante. Faça um checklist das etapas, né? Então, no momento que você tiver o seu cronograma, conforme você for realizando as coisas, vai ticando. Isso deixa o processo um pouco mais leve, você fica um pouco mais tranquilo, percebe que está executando algumas coisas, tá rolando esse fluxo. Isso é bem importante para deixar o trabalho, a produção mais tranquila, tá? Envie o seu projeto antecipadamente. Os últimos dias ali de envio tem muitas variáveis, né? Podem acontecer 1 milhão de coisas.
com você, né, com o seu computador, alguma coisa pessoal, enfim. E o sistema de inscrição também fica sobrecarregado. Então é importante separar pelo menos um dia anterior do último dia da inscrição para enviar seu projeto com mais tranquilidade. Se tiver algum problema, se a plataforma estiver instável, se deu algum problema no seu computador, está sem luz, está sem internet, você ainda tem um tempo aí para enviar com tranquilidade, sem ficar nervoso, tá bom? Bom, continue acompanhando, né? Depois do envio você vai continuar acompanhando as plataformas, porque eles vão notificar quando sair o resultado final. Então, normalmente os resultados saem no Diário Oficial da cidade, nos sites oficiais, né? Seja uma empresa privada ou no próprio site do PROAC, enfim. Eles sempre avisam quando saem os resultados, né? Então é importante continuar acompanhando, acompanhar o seu e-mail também, caso você seja notificado, para você não perder nenhuma data, nenhuma informação. Bom, comemore, né? E sempre aprenda. Então, o processo de inscrição, de envio, também é para ser comemorado. Enfim, é um processo muito gostoso também quando você se acostuma, quando você começa a entrar um pouquinho mais. E é importante que você sempre aprimore, né? Independente se você foi contemplado ou não, mas que você sempre aprimore alguma coisa que você sentiu que falhou. Putz, já tinha separado tanto tempo para fazer, percebi que foi pouco tempo. Putz, não deu certo tal coisa. É importante que você sempre tenha em mente que oportunidade não vai faltar. Se não foi nesse ano, pode ser no próximo, pode ser daqui a alguns meses. Então, sempre aprimore o seu projeto, sempre releia, discuta com as pessoas, mostre para outra pessoa também, para ela ler, para ela perceber aonde que possivelmente teve alguma falha, enfim. Mas esse processo também final de entrega, é importante também você dar uma relida e ver se tem alguma coisa que dava para melhorar, enfim. Guarde tudo que você fez, então todo aquele processo que você já estava fazendo no Google Drive, nas suas ferramentas de organização, guarda, porque você sendo contemplado ou não, esse projeto pode ser revisado e pode ser utilizado em outro momento, no ano seguinte, enfim, em outro formato, dá para você adaptar, então é importante guardar. Faça disso um hábito, porque o processo, ele a princípio pode parecer difícil, mas é um processo construtivo também, é muito gostoso, é muito interessante para quem gosta, para quem tem interesse, né? Então, as regras e as estruturas, elas parecem de início assustadoras, mas elas servem para facilitar também pra gente, né? Para seguir uma estrutura, para não ser, enfim, cada um fazer da sua forma, seria muito mais complicado pra gente se organizar, pra gente saber como fazer, né? Então, a princípio, é assustador, mas devagarzinho você vai se acostumando e o hábito também traz um pouco mais de facilidade. Continue estudando, existem conteúdos gratuitos na internet, então se é uma área que você experimentou e gostou, curtiu, existem áreas de estudo aí de produção cultural, escrita de projetos, leis de incentivo, fomento, editais, enfim, é uma gama de possibilidades aí muito interessante que você pode continuar aprimorando seu trabalho sempre. É importante se formalizar também, né? Existem propostas para pessoas físicas e para pessoas jurídicas, mas trabalhar só como pessoa física te corta de algumas opções. Então é importante você abrir aí um MEI, né? Entender essa possibilidade, se é viável para você, se é um mercado que você quer entrar de fato. Se formalizar é importante para você ter mais oportunidade e para o sistema te reconhecer também como um profissional de cultura, um profissional de arte aí, né? Bom, é isso. Foi um prazer. Espero que isso tenha, que esse material tenha dado um gostinho aí para quem tá na curiosidade, tenha dado um gás para quem tá com dificuldade aí de dar o pontapé inicial. Boa sorte. Vou deixar aqui meu e-mail. Enfim, se alguém tiver dúvida, quiser trocar uma ideia, quiser compartilhar material, eu tô nesse e-mail e é isso. Obrigada.